né, entre paciente e o posto de enfermagem. Os sinais e sintomas, os sinais dos sistemas de chamada dos pacientes, os alarmes, equipamentos, monitores e telefone se somam às sobrecargas auditivas da UTI. É aquela historiazinha dos pi 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 que a gente vai ter na UTI. Então causa estresse, tá certo? Causa muito estresse. As salinhas fechadas, elas diminuem muito, né? Essas salinhas que tem esses quartos que são individuais, elas dificultam mais esse barulho, tanto pra gente, profissional, quanto pro paciente. Porém, se tiver uma emergência, eu acredito que é um pouco mais difícil a gente prestar uma assistência de qualidade, tá certo? Perdão, assistência de qualidade não. Uma assistência de imediato, tá certo? Eu sempre gosto de ficar mais próximo do paciente, ficar perto do paciente e ver como é que esse paciente está reagindo mesmo. Outra, esses muito pipi dos aparelhos, eles têm silenciadores. Ai, professor, eu vou chegar lá na UTI silenciando tudo. Aí o paciente morre, como tu vai saber. Esses alarmes, eles são justamente para sempre você estar acordado e escutando se tem alguma coisa de errado, porque o nosso costume é escutar o pi, 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 pi. E quando você começa a escutar pi, 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 pom, 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 que eles mudam o som que tá para lhe chamar a atenção, para chamar a atenção de alguém, porque o paciente não está falando, o paciente está lá no seu coma induzido, que nós chamamos de comazinho induzido. Então é bem mais difícil para ele falar, né? Não é difícil não, é impossível mesmo. E são esses aparelhos que fazem alarmes sonoros, gritam literalmente para que a gente possa escutar. Então, silenciar é uma forma bem errada de prestar assistência. Viram que tem telefonezinho, toda UTI tem que ter telefone. Lembrem, UTI é unidade fechada, ela tem que ter telefone. Pode ser seu celular, pode ser seu celular. Se você quiser passar ele para o hospital todinho, não. Utilize o telefone da unidade de terapia intensiva, porque nós estamos em unidade fechada, precisar de algum outro suporte que falte dentro da UTI, ou não tem farmácia, a gente precisa desse telefone, é a nossa salvação. Deve ser utilizado pisos que absorvam sons, levando-se em consideração os aspectos de manter controle das infecções hospitalares, de manutenção de movimentação dos equipamentos, tá certo? As paredes e os tetos devem ser construídos de materiais com alta capacidade de absorção acústica, atenuadores de defletores do teto podem ajudar a reduzir a reverberação do som. Ou seja, meninos, centro cirúrgico, UTI, lembrem da disciplina de vocês de centro cirúrgico, que o chão ele tinha que ser lavável, reto, sem fissuras, a parede não podia ser porosa, o teto tinha que ser reto, com curvinhas em todo, né? Eu sempre digo que o centro cirúrgico ele é bem circular. Isso também serve para a nossa unidade de terapia intensiva. São unidades que as paredes são mais laváveis, que o piso não pode ter fissura, que tem que reduzir, né? Reduzir a quantidade de pó, que é pó que fala? Não, pó é galinha. Que o salto ou o sapato, ele faz barulho daquele piso. Então esse piso ele tem que ser proveniente para que reduza a quantidade de ruído, as paredes reduzir esse ruído, tem que ter uma acústica boa para que diminua ruído, literalmente. No centro cirúrgico ele tem muito ruído, muito ruído, devido aos alarmes, devido aos respiradores, devido a tudo que está ligado, a toda a monitorização que está ligada. E aí nós temos que reduzir o máximo que nós pudermos. Então a parede tem que ter acústica, o teto, né, sempre ele é colocado a 2 nívelzinhos, tem um teto aqui, outro teto aqui, e ele faz para que esse som passe e flutue fora dentro dessa sala, para que reduza literalmente a maior quantidade de ruído, porque é literalmente estressante ficar dentro 24 horas de unidade de terapia intensiva, tá certo? Lembrando, né, que
essas paredes, esse piso, esse teto, eles têm que ser lavável, eles têm que ser impermeável, de fácil manuseio das rodilhas no meio do corredor, porque aí nós vamos passar material, nós vamos passar carro de emergência, nós vamos passar o leito desse paciente, então ele tem que facilitar esse manuseio desse material. Pra gente, lavável, não se fala, o hospital ele tem que ser o máximo de limpo possível, né? Nós temos que fazer a asepsia, sempre, a antiasepsia, sempre que possível, sempre que possível não, rotineiramente, né? Para que não tenha quantidade de micro-organismos, de bactérias, de vírus impregnadas nessas unidades. Então ela tem que ser de fácil remoção, de fácil lavagem, para facilitar a nossa vida, para facilitar o tratamento desse paciente. O posto de enfermagem deve ser centralizado, no mínimo, um para cada 12 leitos e promover uma área de conforto de tamanho suficiente para acomodar todas as funções da equipe de trabalho, com dimensões de no mínimo 8 metros quadrados. Esse posto de enfermagem, né, ele tem que ficar... O que nós fazemos? São 8 metros. Então ele centraliza aqui, tem 12 leitos. Centraliza aqui, tem mais 12 leitos. Centraliza aqui, tem mais 12 leitos. E assim sucessivamente. Para que aqueles pacientes que estão nesse perímetro desse posto de enfermagem, a enfermagem consiga ver todos esses pacientes e que a gente consiga realizar esse procedimento. Hoje o que nós temos visto muito é que o posto de enfermagem só fica mais para visualização dos pacientes e as medicações têm bancada própria. Professor, pode ser colocado a bancada junto? Depende de como está sendo feito a divisão desse espaço. Lembrando, a área de medicação ela tem que ser limpa, ela tem que ter iluminação adequada, ela tem que ter todas as medicações à pronta disposição. E aí dentro do posto de enfermagem isso fica um pouco mais difícil, porque dentro do postinho de enfermagem nós vamos ter material de escritório, computadores, vamos ter... muitos impressos, vamos ter o material tecnológico, vamos ter já muita aglomeração. Posso dizer aglomeração de gente? Posso, porque nós vamos ter uns 5, 6 pessoas dentro só daquele posto de enfermagem para estar realizando o trabalho de evolução, de anotação de enfermagem. Tá certo? Então fica um pouquinho cheio já, então fazer a medicação lá fica um pouco inviável. É bom que tenha um outro espaço de uma bancada, porque vai ter que ter pia, vai ter que molhar, você vai ter que lavar suas mãos, e aí eu sempre gosto de colocar, né? Se me chama para fazer projeto de enfermagem, eu sempre gosto de colocar essa salinha um pouco mais distante, um pouco distante não, assim, anexo ao posto de enfermagem para que tenha maior disponibilidade da gente trabalhar mesmo. Cada posto deve ser servido por área de serviço destinada ao preparo de medicação com dimensão de no mínimo 8 metros quadrados e ser localizado anexo ao posto de enfermagem. É isso que eu estou dizendo a vocês. Pode ser junto, pode, dependendo de como a arquitetura planejou. Lembrem, quando vão montar a sala de UTI, o enfermeiro, a equipe de enfermagem, ela vai estar lá de prontidão também para dizer, olha, não dá para fazer isso porque a gente tem que lavar as mãos e bem aqui vai ter um computador e aí vai pegar água no computador e vai queimar. E aí, vida útil para quê, né? Não tem. Então, esse trabalho ele tem que ser visto. Aí a área de internação dos nossos pacientes, ela tem que ter iluminação adequada do teto para tarefas específicas. Muitas UTIs ela só tem uma com a iluminação branda de fluorescente mesmo. Mas tem outras unidades de UTI que elas na cabeceira é um pouco mais escurecido, ou na cabeceira não tem uma quantidade de iluminação suficiente, ou é regulada, tem um controlezinho para regular aqueles focos. No meio já tem uma central mais de iluminação que pode ser desligada, destinada somente para aquele paciente. Em energia de emergência, toda unidade de terapia intensiva, o hospital em si ele já tem um gerador de energia, né? Esse energia de emergência é o gerador de energia. Todo hospital é para ter. Se ele tem unidade de terapia intensiva, ele é obrigado a ter. Esse gerador ele tem que estar sempre funcionante, porque caiu a energia da cidade, tem um gerador do hospital para manter aquela unidade funcionante. Centro cirúrgico, UTI não é legal parar. O hospital, na verdade, é legal não, nunca falta energia. Essas duas unidades mais ainda.
Essa instalação de água fria, meninos, é para o esfriamento, tá certo, dos materiais. É a unidade que fica literalmente sobrecarregada, e quando tem esse sistema de instalação de água fria, ele dá a diminuiçãozinha da temperatura desses aparelhos, tá certo? Fazendo uma sobrevida útil deles. O balcão, o lavabozinho mesmo para lavar as nossas mãos, o sistema especificação. O balcão, a gente tem ele de inox, né? Muitos de inox, mas nós temos ele também na pedra de mármore. Então, aquele que facilite mais nossa vida para a limpeza, para a desinfecção, para a antiasepsia desses espaços, tá certo? Sistema funcional de estocagem de medicamentos, materiais e soluções, e um relógio na parede deve estar presente. Esse local funcional, né, de estocagem de medicação é porque a medicação ela não pode estar em local úmido, não pode estar em local quente, não pode também estar em local que tenha muito acesso fácil de pessoas, e aí nós temos que ter um local específico para a medicação. E outra, facilita a nossa vida. Quero uma miodarona. A miodarona está no segundo espaço daquela estante, então você já sabe aonde está aquela medicação. As soluções são os nossos soros, sempre eles ficam na partezinha de baixo. Vocês vão chegar na UTI, se vocês forem a primeira vez, lá na partezinha de baixo vai ter os armários, sempre soros estão lá e as medicações em cima, ou o soro estão embaixo da medicação, lá mais ao ponto da gente ver. O relógio é porque, como a gente não pode entrar com adornos, né, a gente não pode entrar com adornos no hospital de um modo geral, a gente não pode entrar com relógio. E aí nós precisamos também se situar da hora que a gente está. Lembrem, a unidade é fechada, nós não temos, se temos, são poucos pontos de luz solar entrando na unidade, poucos, não estou dizendo que não existe, são poucas unidades que tem, são pouca entrada de energia solar lá dentro. A gente precisa também saber que horas nós estamos, porque nós temos que, quando nós vamos aprazar a medicação ou quando nós vamos checar essa medicação, nós temos que dizer qual horário que foi feita essa medicação. Então o relógio ele tem que estar sempre à nossa disposição para que a gente possa dar fidedignidade à hora que aquela medicação foi feita. Quando esse paciente também acorda, ele vai querer saber o dia. Lembrem, gente, ele passou 14 dias dormindo, ele dormiu, vamos supor, ele dormiu dia 4, dia 14, ele acordou, ele passou 10 dias dormindo, mas para ele esses 10 dias não existiram. Tá? Só quando ele acordar, ele vai pensar que é 4 daquele mês, daquele ano e aquela hora. E aí nós precisamos começar a situar ele em tempo e espaço, ele saber onde ele está, né? Lembrar onde ele está, saber o dia que ele está, saber a hora que ele está e, se for possível, passar já algumas informações sem causar danos a esse paciente, tá certo? Mas sempre situar esse paciente também do que está acontecendo. Espaço adequado para terminais de computadores, impressoras, é essencial para quando forem utilizar sistemas informatizados. Hoje, a maioria, eu acho que poucas UTIs, é muito difícil nós não termos UTI que seja informatizada. Todas elas têm que ser informatizadas porque ela dá mais precisão, ela dá mais garantia nas prescrições médicas, nas evoluções clínicas, seja de enfermagem, seja da fisioterapia, seja da nutrição ou das anotações de enfermagem. Ela dá mais confiança a esse trabalho nosso, tá certo? Então, tem que ter esse espaçozinho adequado. Ela sempre fica no postinho de enfermagem, 2, 3 computadores, dependendo da quantidade de pessoas que tenham lá, mas sempre fica um para o médico, um para o enfermeiro, e então 2, 3 computadores sempre ficam lá de stand-by, tá certo? E aí dá para todo mundo utilizar para fazer suas anotações, para fazer seu trabalho requerente, mas sempre no local específico. Lembra daquela historinha, não vai poder ficar o computador do lado da pia, porque você vai lavar a sua mão, você vai preparar a sua medicação lá e vai estar contaminando com outros espaços, vai ter que limpar aqueles espaços, tá certo? Medicação sempre em local adequado, material de escritório sempre em local adequado. Deve ser previsto espaço adequado para se colocar os gráficos de registro médicos e de enfermagem. O formulário de registro de médicos impresso deve estar armazenado em prateleiras ou armários de modo que possa ser facilmente acessado por todas as pessoas que requeiram o seu uso.
é um material impresso, que a gente faz uso contínuo, receituário, é, solicitação de hemocomponentes. Não, vai fazer transfusão de sangue. Doutor, tá aqui, vamos fazer a transfusão de sangue, já tá aqui o material impresso, vai ser fácil. Em hospitais particulares, nós temos ainda a liberação de material. Então, se é plano de saúde, se não é, vai ter que ter o papel específico daquele plano de saúde para estar liberando aquele procedimento. Então, ele tem material, é um armário exclusivo. Lá no São Camilo, que nós tivemos uma vivência muito próxima com eles, ficam bem no meio, assim, do corredor, aquele armáriozinho que você só abre e pega o plano de saúde que você quer para você fazer. Mas N impressos também podem ficar lá, tá certo? Coleta de solicitação de hemocomponentes, todos esses materiaizinhos a gente vai colocando por lá. Área de internação ainda da sala de utensílios limpos e sujos. A sala de utensílios limpos e sujos deve ser separado e que não esteja interligada. Os pisos devem ser cobertos com materiais sem emendas ou junções para facilitar a limpeza. Lembra da historinha do centro cirúrgico que é fluxo único? Pois é. No centro cirúrgico nós também temos, na UTI nós também temos isso para a sala de materiais contaminados. As colchas, a cama, os lençóis que nós utilizamos, ou a rouparia desse paciente vai ser encaminhado direto para o local e de lá ele não volta para dentro da unidade suja. Tá certo? Ele já é enviado para aquele outro local e daquele outro local ele vai ser limpo, já vai ser esterilizado, já vai ser mandado para outro local ou depois que de limpo volta para a unidade pela rouparia. O banheiro dos pacientes deve ser localizado na área de internação da unidade geral ou anexo ou no quarto de isolamento, quando o quarto não, então só aquele quarto, aquele paciente tem que ter um banheiro exclusivo para cada paciente. Se é na área de vigilância, se é a unidade de vigilância, aí nós podemos ter um banheiro coletivo, mas aí divide masculino, feminino, dessa forma, uma forma mais generalizada, né, que nós utilizamos. Se é na vigilância, podemos ter 2 banheiros. É bem recomendado que tenha-se 2. Se for só masculino, um banheiro só masculino e tal. Todos os banheiros devem ter sanitários de pacientes, devem ter a ducha e devem ter vaso sanitário, no mínimo, né, gente? Mas como nós vamos ter também pacientes que vão estar acordados, que vão estar em quadros de melhora, vai aí ter um chuveiro, vai ter a pia, vai ter um lavabo, vai ter tudo esse material dentro daquela unidade. É uma unidade normal como qualquer uma outra quando se fala no banheiro, tá certo? Banheiro equipado, básico. ADML é o depósito de material de limpeza, sala destinada à guarda de materiais e soluções utilizadas na limpeza de infecção da unidade. Deve ser provida de tanque e prateleiras suspensas. E outra, além desse tanque, além dessas prateleiras suspensas para alocar todo esse material, todos os materiais de limpeza, todas as soluções de limpeza, elas devem ser literalmente identificadas, tá certo? Todas devem ser identificadas. Teve erros já, erros básicos e banais comentados na literatura, que o profissional X deixou um produto, eles faziam a troca, sacava-se o soro e eles colocavam a água sanitária dentro desse soro, e aí por um erro qualquer, isso é a literatura que vem, tem artigos que vem dizendo a diminuição de erros com esses produtos e vem dizendo erros dos hospitais, e aí um desses erros que tinham era justamente que a troca dessa água sanitária pelo soro. Não aconteceu o erro evidencialmente porque o profissional verificou que aquilo não era o soro em si, já estava mexido. E você sabe, quando o soro está mexido, você não vai fazendo aquele paciente, quando sentiu o odor, era água sanitária. E aí não foi feito o procedimento e acabou um erro, né? Não teve um erro de fato. Mas poderia ter acontecido? Poderia. Então, todas essas soluções, todos esses materiais, eles têm que estar identificados na embalagem original para que não haja controvérsias, tá certo? Em relação àquele material que está sendo utilizado. Armazenamento de equipamentos. Todo o hospital ele tem que ter uma sala de armazenamento de componentes.
seja a UTI, seja o centro cirúrgico, seja a enfermaria, mas é uma sala destinada à guarda de todo o material que vai ser utilizado, tá certo? Essa sala ele tem que ter tomadas para que, tipo, não estamos utilizando o respirador naquele momento. Pois vamos guardar ele, né? Para que ele não fique ali pegando só poeira ou pegando mais contaminantes. Vamos guardar ele lá na sala. Quando for ser utilizado, a gente monta lá, montamos o leito adequadamente. Porque todas as vezes que vai um paciente para o UTI, o paciente não chega lá na UTI. Chegando na UTI, não, né? Ele é dito com um tempozinho de antecedência. Estamos enviando o paciente aí para a UTI, aí dá o tempo da equipe montar, pegar todo esse material. E lá nessa sala de material, ele tem que estar ligadozinho na tomada. Lembra, a UTI é cara. Todo esse material ele tem que estar ligado, cardioversor tem que estar ligado, cardioversorzinho do coração tem que estar ligado, carregado, para quando chega soltar a carga no paciente, se esse paciente estiver com parada, ou o ventilador desse paciente tem que estar ligado, os monitores tem que estar carregado, se tiver uma queda de energia, o gerador não funcionar naquele momento, ou tiver, não, só funciona com 1 hora, todo aquele material tem que estar carregado. E aí, nessa sala de equipamentos, ela tem que estar tomada, e todo o material que está na sala de equipamentos, eles estão funcionando do mesmo jeito, só vão estar coibindo de ele não estar dentro da UTI sem estar sendo utilizado. Tem que ter uma localização plena, né? Sempre eu vejo ele do lado das DMLs, tá certo? Ou dessas rouparias, fica sempre sala de equipamentos, DML, e a sala de sujos, né? Onde jogamos as roupazinhas sujas. Opa! Deve ser colocado quase sempre é colocado nessa sequência, tá certo? Mas eles têm que ser sempre ouvidos para que possam sempre operar e localizar, bem localizado, todo mundo sabe onde é o DML, é ali, onde é o guarda de material, é ali, onde sabe, tudo isso vai estar bem localizado e todo mundo vai saber, porque se tipo, eu mando Lidiane, pega ali pra mim uma bomba de infusão agora. A Lidiane, onde é que eu pego? Eu vou dizer, olha, lá na sala de guarda de material ou na sala de armazenamento de equipamentos. Colocar na sala de equipamento, mulher. Vai lá, pegar. E ela vai lá e vai pegar, ela vai saber, ela não vai ficar desesperada procurando. Vai ser identificado também. Sempre tem que estar identificado. Laboratório, como eu disse, tem que ter um laboratório satélite, né? Todas as UTIs devem ter um serviço de laboratório clínico disponível 24 horas por dia para que possa ser realizado esses exames. Quando o laboratório central do hospital não puder atender às necessidades da UTI, um laboratório satélite dentro da unidade ou adjacente à unidade deve ser capaz de fornecer os testes químicos e hematológicos mínimos, aquele que eu falei, a gasometria. Meninos, gasometria é para saber a quantidade de gases no sangue daquele paciente, tá certo? É um sangue arterial colhido diretamente na artéria. A gente sempre utiliza a radial para fazer a colheita desse sangue. Sabe? Mas tem outra. Onde tiver artéria, você pode fazer a colheita